Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo aturando essa gentinha medíocre enchendo meu saco aqui, vou fazendo aquilo que eles não destroem, que eles não metem a pata imunda para poluir aqui com a bosta que eles são. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as eleições da Argentina, tá? Porque o boneco Chucky lá, né, o Javier Milei, suposto anarcocapitalista, a gente já fez vídeo aqui sobre isso para desmembrar aí essa expressão tosca que ele usa lá. Como tosca é toda a extrema-direita e a direita de maneira geral, enfim, na política especificamente, né? E, enfim, o Javier Milei, que é o boneco Chucky da Argentina, o neoliberal né, dos argentinos, dos hermanos, ele acabou perdendo o primeiro turno, ficou em segundo, estava cotado para ficar em primeiro. Alguns institutos diziam, inclusive, que ele poderia até ganhar no primeiro turno. Perdeu, ficou em segundo, tá? E já corre o risco aí de perder a eleição para o Sérgio Massa, tá? Que é o candidato da esquerda moderada na Argentina, o candidato do Alberto Fernandes, que é o presidente lá da Argentina agora nesse momento, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, porque, dentre outras coisas, o boneco Bozo aqui, né, o boneco Bozo do Brasil, parece que deu azar para o boneco Chucky da Argentina, certo? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui no vídeo de hoje, beleza, pessoal? Antes, deixo aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, do outro lado de cá. Se vocês conseguirem furar os crimes desses retardados aqui, tá? E entrar em contato comigo pelo Zap, a gente conversa aí sobre o livro, tá bom? Enfim, é isso. E vamos então ao vídeo. Então a Argentina, né? Argentina, os nossos hermanos, terra do Messi, do Maradona, do Riquelme e terra também dos escritores. A Jorge Luiz Borges está aqui, né? Que é o escritor aqui número 1 da minha lista, tá? O Ficções. Terra do Julio Cortázar, tá? Tá aqui o Octaedro, livro de contos muito bacana também do Cortázar. Deixa eu, né, colocar o nome dele aqui visível, certo? Terra da Paula Oloixarac, escritora argentina, que também tem feito publicações sobre a eleição lá na Argentina, né? Não sei bem qual é a opinião dela, mas enfim, esse romance aqui é brilhante, acho ela uma das escritoras mais sensacionais aí da cena contemporânea, tá? Paula Oloixarac, ela também dá nome a uma das minhas gatinhas aqui, enfim, com muita honra. E o Ricardo Pilha também, escritor argentino, está aqui, Formas Breves, esse livro sensacional de ensaios, crítica literária dele, tá? Enfim, então os argentinos, atuais campeões do mundo, né, da Copa do Mundo, estão aí escolhendo o seu novo presidente, tá? E aí tem algumas questões interessantes para a gente ponderar aqui, porque esse Javier Milei é um Bolsonaro lá, né? É uma espécie de... né, ele é uma manifestação desse fenômeno da extrema-direita e, né, dessas conexões de um conservadorismo tosco e pobre e meio bizarro e ao mesmo tempo violento com o neoliberalismo, velho neoliberalismo, que é a subserviência da direita latino-americana aos interesses dos Estados Unidos na região, tá? E aí vamos lá, né? Então vamos comentar um pouco dessas conexões aqui, das ideias, né, de jirico, né, do boneco Chucky e outras coisas mais aqui, tá? Então o resultado foi o seguinte, tá? O Sérgio Massa ficou em primeiro com 36,7% dos votos. Ele é peronista, né? Tá ligado a essa linha de pensamento lá na política argentina do Perón, tá? E é o atual ministro da Economia, né, do Alberto Fernandes, tá? Ele tem uma posição de esquerda moderada, né, mas com, enfim, conexões com uma perspectiva liberal, né, e não é aquela esquerda mais radical, tá? O Javier Milei, ele ficou em segundo com 29,9%, se diz anarcocapitalista, é pró-ditadura, neoliberal, né? Enfim, defende o Estado mínimo, é meio bolsominion, tá? E defende uma série de coisas bizarras aqui, a gente vai falar um pouco sobre isso, inclusive venda de órgãos. Ele acha que as pessoas têm que vender os órgãos aí quando quiserem, né? E isso também é uma coisa, enfim, é bizarra e ao mesmo tempo a gente tem que pensar sobre isso aí, porque os riscos disso aí, né? Porque se no mundo atual já existe uma série de tráfico de pessoas, né? Quer dizer,
né? Então um retardado desse quer legalizar um negócio desse no sentido ali de venda, então transformar isso em comércio, isso de repente provavelmente vai piorar ainda mais esse quadro que já é problemático aí. Tá? É parecido com essa questão que está rolando no Brasil agora de venda de sangue, né? Que também é um negócio que vai destruir aí uma série de instituições públicas importantes que funcionam, né, por conta disso. Mas essa gente está borrando para isso, eles querem dinheiro, estão nem aí para isso e não tem nenhuma visão né, de conjunto, de contexto, né? Enfim, especialmente no caso da saúde pública, né, que envolve uma série enfim, de medidas aí que precisam, né, de uma conscientização da população, um trabalho ali que o mercado não faz, né? Então, enfim, muito pelo contrário, o mercado invariavelmente gosta de doença, porque aí eles ganham dinheiro com isso, tá? Enfim, mas o tal do Milei é isso aí, né? Esse boneco Chuck neoliberal, né, que tá lá e ainda a Argentina tem um risco dele ganhar ainda. E aí essa é uma das questões do vídeo de hoje, né? Assim, o Bolsonaro, que é o Mick Jagger das milícias aqui no Brasil, deu azar pro boneco Chuck lá da Argentina, foi fazer campanha para ele, deu azar. Agora, ele ainda tem chance de vencer, o Javier Milei. Então, será que os argentinos vão... Ó, eu estou aqui com a camisa azul, tá, em homenagem à Argentina hoje, e também com essa frase aqui que eu escolhi para os argentinos. Tá? Vamos celebrar a estupidez humana, argentinos, né? Hermanos... Vamos botar um sujeito desse, a gente aqui no Brasil passou 4 anos aturando um lixo desse aqui. Não caiam nessa, tá? Não vai dar certo, né? Quem avisa, amigo é, né? Tá? Então, pessoal, e aí tem o seguinte, ó, o quarto colocado foi o Juan Chiaré, a terceira, né? Foi a Patrícia Bullrich, que é neoliberal também, né? Tem nada de novo, né? 23,8% dos votos. E o Juan Chiarete ficou em quarto com 6,7%, ele é governador da província de Córdoba e é um cara de esquerda, tá? E em quinto ficou a Miriam Tereza Bregman com 2,7%, ela é deputada nacional, foi 3 vezes deputada, né? E ela também é de esquerda. Então, a gente já parte aqui do seguinte pressuposto, né? O Sérgio Massa, ele teve 36,7%, tá? E os dois candidatos de esquerda, o Juan Chiarete e a Miriam Bregman, juntos, têm basicamente ali 10% de votos, né? 9,4%, né? 9,5%, tá? Então ele tem aí mais ou menos uns 46, 47% ali de votos garantidos, se esses votos da esquerda, que normalmente migram, né, migrarem para ele, porque é muito pouco provável que o eleitor de esquerda na Argentina que votou no Chiarete e na Bregman votem no Milei, né, muito pouco provável, tá? Então, provavelmente o Sérgio Massa já chega ali com 46, 47% nesse segundo turno, né? E aí o Javier Milei, para poder vencer, e aí o Sérgio Massa, né, para vencer o Milei, basta que ele pegue 4% dos votos da Patrícia Bullrich, que teve 23,8%. O Milei vai ter que migrarem todos esses votos aí para ele, né, porque os outros dois candidatos de baixo não vão dar voto para ele. Esse é o fato, né? Para além disso, existe a questão do Bolsonaro também, que a gente vai falar aqui agora, tá? Porque aí tem o seguinte, vamos lá. Antes ainda vale só mais alguns detalhes aqui dessa eleição, tá? Essa foi a pior votação do peronismo em 40 anos, tá? O Sérgio Massa. A Argentina tem problemas estruturais, né, que nem a esquerda nem a direita conseguiram resolver. Inflação galopante, né, uma economia difícil ali, parece que tem uma dívida impagável lá, uma série de coisas. Eu já fiz vídeo aqui sobre a Venezuela, sobre a Argentina eu ainda não estudei profundamente para entender de fato o que acontece lá, né? Mas o fato é que quando a gente analisa aí a história dos últimos governos, né, passou gente de esquerda, gente de direita e nenhum deles resolveu, né? O Maurício Macri não resolveu, o Menem não resolveu, a Cristina Kirchner também não resolveu. Então, quer dizer, né, a questão na Argentina parece ser maior do que essa questão, né, essa dicotomia entre esquerda e direita. Porém, existe uma questão que é muito óbvia, muito clara, muito evidente na América Latina, relacionada a essa distinção entre esquerda e direita. Quer dizer, a direita na América Latina ela invariavelmente é subserviente ao modelo que os Estados Unidos demandam para a região.
E aí, né, eles não só não solucionam os problemas, como pioram as coisas, né, especialmente no caso do Brasil e nos outros países aqui também. Tá? Então, assim, entre o Sérgio Massa e o Milei, o argentino tem que pensar bem aí, porque, né, o Milei não vai resolver o problema estrutural da Argentina. Ele vai piorar as coisas. Ele vai fazer o que o Bolsonaro fez aqui. Né? Vai, enfim, né, aprofundar ainda mais a desigualdade econômica, né? Vai destruir uma série de coisas ali estatais que os Estados Unidos não fazem lá, a Europa não faz lá, o pessoal da Ásia ali também não faz, né? A China não faz, quem faz é a direita latino-americana. Né? Então, enfim. E aí nas primárias, em março, o Massa era o terceiro, em agosto, quer dizer, ele já subiu aí para, né, ele está numa ascendência, tá? E o Milei está decaindo aí por conta do apoio do Bolsonaro, a gente vai ver aqui, tá? E a inflação hoje na Argentina é de 138%, quer dizer, uma coisa bizarra, né? Enfim, mas parece que o desemprego lá ainda não está alto, né? E isso está salvando lá o país de ficar numa crise insolúvel, porque o desemprego lá parece que está em 7%, 8%, né? Menor que inclusive que no Brasil, né? Apesar dessa inflação alta, tá? Então, pessoal, a Carta Capital publicou o seguinte, ó, o apoio de Bolsonaro tira votos de Milei, diz presidente do instituto que acertou o primeiro turno na Argentina, tá? O presidente é o Andrei Roman e ele é presidente do Instituto Atlas Intel, certo? Que é um instituto de pesquisa lá na Argentina, que fez essa pesquisa lá e tal, e ele percebeu que o apoio do Bozo, né, ó, flopou, né, as chances ali do Milei de ganhar no primeiro turno, tá? E aí a reportagem diz o seguinte, ó, ele afirmou que o apoio de Jair Bolsonaro ao ultradireitista Javier Milei, candidato à presidência da Argentina, tira votos. E aí a Fórum, vou deixar os links aqui para vocês também, a Fórum noticiou o seguinte, ó, o Financial Times diz que o conselho do Lula foi crucial para levar Sérgio Massa à vitória no primeiro turno das eleições presidenciais na Argentina. Já o apoio de Bolsonaro teve efeito reverso para o fascista Javier Milei. E eles continuam, né? Aí eles citam a fala do Andrei Roman, que é ex-presidente do instituto lá, tá? Ele diz, a minha avaliação é que o apoio de Bolsonaro tira votos. Vamos adicionar essa pergunta na próxima pesquisa para testar a imagem do ex-presidente brasileiro na Argentina. Não há apoio majoritário para o Bolsonaro naquele país, como também não há para o presidente Lula. No caso do Lula, o motivo é a associação com a corrupção do passado. O que né, o que mostra que essa difamação que foi feita com o Lula aqui chega em todos os países aí, em maior ou menor medida, e é difícil de deslocar isso, né? Aqui no Brasil isso ainda não foi deslocado, muita gente ainda repete essa bosta aqui como se fosse verdade, e lá fora mais ainda, né? Porque lá fora o noticiário geralmente não vai perder tanto tempo com outro país, e aí isso vai ficando cristalizado na cabeça de muita gente que não estuda a coisa de maneira mais profunda, né? Tem um vídeo bacana do Reinaldo Azevedo aí, que já foi da revista Veja, né? Que, enfim, e hoje ele já entendeu ali toda essa complexidade, e ele faz um desafio lá, né, quando ele entrevista o Lula, logo no início agora do governo Lula, ele diz, ó, desafio alguém a mostrar que nesse processo onde está as provas contra o Lula. E não tem mesmo, eu li o processo, não tem prova nenhuma. É uma farsa do início ao fim, né? Por isso, dentre outras coisas, que o juiz Moro foi considerado suspeito, na verdade ele é muito pior do que suspeito, né? Ele cometeu vários crimes ali, o hacker lá de Araraquara descreveu bem, né? Eu sou um criminoso quanto mais, né? Foi exatamente isso que ele falou, e é exatamente isso, né? Quando você lê lá o processo, tá? Enfim, e aí no caso, continuando aqui a fala do Andrei Roman, né? Ele diz, no caso do Bolsonaro, a rejeição se dá por conta de um governo considerado caótico, principalmente no contexto da Covid-19, afirmou Roman. Isso também é uma ingenuidade dos argentinos, quer dizer, não que o Bolsonaro tenha sido bom na Covid, não foi, óbvio, né? Foi uma catástrofe. Mas o Bolsonaro não é ruim só por causa da Covid, né? Ele é ruim em todos os níveis. É ruim, né, no estímulo à violência, é ruim porque é neoliberal, tosco ali, mas é neoliberal, né? Então, enfim, né, não tem nada que preste no Bolsonaro, nada, né? E os números da economia mostram isso, os números da violência mostram, porque aí tem outra coisa, né? Outro detalhe, o tal do Milei é defensor de arma, assim como o Bolsonaro. Ontem ou anteontem a gente teve mais um caso aí de um adolescente matando, né, um amiguinho lá na escola dele e ferindo outros ali com arma de fogo. Por quê? Isso não existia no Brasil. Passou a existir, né, a partir de quando? A partir da verborragia estúpida, medíocre
e inconsequente do Bolsonaro, que é um imbecil, né? Essa é a questão. Não é só ele não, né? Os filhotes dele lá e a turmalha dele lá também, que é isso aí, né? Essa gente não está nem aí se vai morrer gente em escola, eles querem saber de sustentar o conservadorismozinho, essa mistura imbecil de conservadorismo com neoliberalismo, né? E, enfim, ajudar a empresa de arma a ganhar dinheiro, né? Porque é essa mesma empresa de arma que está sustentando a guerra de Israel com a Palestina lá, tá? Enfim, e aí, né, vai falar também de 2 comerciais, tá, pessoal, que estão rolando. Eu vou deixar para vocês os links também aqui. E esses comerciais vocês encontram na página do Mídia Ninja no Instagram, tá? Num deles, o primeiro comercial destaca justamente o risco da liberação das armas, que eu acabei de falar, né? E aí tem um garoto que entra em sala com a mochila, e enquanto todo mundo vai tirando os cadernos da mochila, ele tira uma arma, né, se levanta e vai em direção à professora. E aí corta a imagem, fica só o som, né, as crianças gritando e tal, e os tiros, né, e aí começa a entrar um texto que alerta as pessoas para o risco daquilo ali, né, enfim, invadir a Argentina, né. Então diz assim, né, o texto diz o seguinte: na Argentina, graças a Deus, isso não é uma realidade, mas poderia ser, com Milei e sua proposta de livre venda de armas. Pensa bem antes de votar. Milei, não. Né? E ó, a gente está vivendo isso no Brasil agora, vale a pena avisar os argentinos, quem for aí, quem tiver amigo na Argentina. Eu tenho uma ex-aluna muito querida aqui, a Patrícia, que foi inclusive minha orientanda, né, de monografia. Beijo para ela aí. Tomara que a gente, né, ganhe lá, que eu tenho certeza que ela não votou no Milei, né? Foi minha aluna, não pode votar no Milei, né? Mas enfim, e aí quer dizer, então avisem aos argentinos aí, ó, a gente já passou por isso aqui. Já teve Bolsonaro aqui, já deu cagada na economia, deu cagada, e agora virou moda aí, ó, criança matar criança em escola, né? Graças ao Bolsonaro. Então, esse comercial aqui é importante, tá? Para poder chamar atenção para isso. E aí tem um outro comercial também, que aí esse mostra a cara do Bolsonaro no início, um fundo todo preto, assim, todo escuro, sombrio, né? E depois muda para a cara do Milei, né? Como se fosse uma mutação para mostrar que os dois são meio que farinha do mesmo saco, né? E aí o texto é o seguinte: este homem, o Bolsonaro, né, se diz um patriota, mas odeia a todos em seu país. Este homem conta piadas para parecer engraçado, mas só sabe rir da desgraça dos outros. Este homem que é contra a corrupção, diz que é contra a corrupção, mas é um mentiroso profissional, né? Um mentiroso quanto mais, né? Como diria o hacker. Disseram que, aí muda para a cara do Milei, né? Disseram que com esse homem tudo seria diferente, mas tudo mudou para pior. Este homem não é quem você pensa. No Brasil, esse homem foi eleito e foi um pesadelo. A Argentina não precisa passar por isso. Nessas eleições, não se engane. A Argentina, diga-me como se sente, tá? Então, quer dizer, né, é mais um alerta aí, porque a gente aqui no Brasil pode dizer, e a gente já tinha dito desde o início, ó, não vai dar certo, isso vai dar errado, né? Por uma série de obviedades aqui, mas enfim, né, o povo brasileiro decidiu, né, dar essa carta branca ali a um bosta como o Bolsonaro, deu nisso aí, deu no que deu, né? Aumento da violência, aumento de morte em escola, aumento de inflação, aumento de desemprego, aumento de custo de vida, né, perda de poder de compra, enfim, né? Então, ó, não caiam nessa, certo? Enfim, para finalizar, o canal C5N, essa questão dos vídeos, né? O canal C5N entrevistou o filhote do Bozo, Eduardo Bolsonaro, e ele dava entrevista para o canal e dizia, olha só o que ele diz: levar adiante armas de fogo para o cidadão significa dar condições para que tenham legítima defesa. E aí o cara cortou ele lá, o apresentador, falou, corta, tira daí. Tiraram a câmera dele, tiraram o microfone dele e começaram a zoar ele, né? Falou, ó, nesse momento, né, ele diz o seguinte, ó, obrigado para o repórter, né? E ele diz, somos generosos demais para receber esse tipo de gente aqui, né? Por isso já se foi o pai dele, que os brasileiros com lógica retiraram do poder, felizmente, né? Quer dizer, enfim, foi defenestrado ali da entrevista e ao mesmo tempo esculachado ali também. Por quê? Porque tá ali falando bosta, tá falando besteira, né? Enfim, tá, pessoal? E aí, para finalizar essa questão aqui ainda, deixo de dica para vocês 2 filmes muito bacanas que podem ajudar a entender aí
parte, né, dessa questão que está rolando, não só na Argentina, mas no Brasil também, tá? Um deles é o filme O Júri, de 2003, vou deixar o link para vocês aqui também do trailer, tá? Do diretor Gary Fleder, tá? Ele é baseado num romance do John Grisham, e é com o Dustin Hoffman, Gene Hackman, John Cusack e Raquel Weisz, tá? É um filmaço, já vi, tenho ele aqui, já assisti várias vezes, é um grande filme, e ele fala disso, né, dessa questão do poder da indústria de armas dos Estados Unidos. Eles compram juiz, compram, né, enfim, contratam espiões para poder sabotar a vida dos jurados, é um negócio assim, né, um caos. E por quê? Porque eles lucram bilhões e bilhões com arma, com guerra, com violência, com morte, né? O último romance do Saramago, inclusive, ele começou a falar disso, que é o Alabardas, né? E, enfim, uma questão do nosso mundo aí, né? Porque para acabar com a violência, a gente tem que diminuir os armamentos e diminuir o poder dessas empresas, né? Porque a empresa está querendo ganhar dinheiro, eles não estão nem aí, se vai aumentar a violência não vai, eles não correm esse risco, porque eles andam com segurança, lucram bilhões, né? E os outros que se explodam aí, né, na Palestina, nos colégios do Brasil, e dane-se, né? Tá? E o segundo filme é o Argentina 1985, do ano passado. Eu assisti também esse filme, muito bom também, com o Ricardo Darín e do diretor Santiago Mitre, tá? E conta a história dos promotores públicos Julio Strazeira e Luiz Moreno Ocampo, que investigaram e processaram os militares golpistas e assassinos da Argentina. Esse julgamento foi em 1985, né? Teve aí a ditadura do Videla, enfim, outras figuras bizarras lá, né? Nessa onda de ditaduras da América Latina que foram, enfim, né, arquitetadas ali pelos Estados Unidos, né, em conexão com os exércitos aqui golpistas e vendidos, né, do Brasil, da Argentina, do Paraguai, do Chile, tá? Então vale muito a pena ler aí, tá? E para finalizar, pessoal, tá, eu deixo para vocês aqui, tá, alguns temas do projeto do boneco Chuck lá, para vocês verem a coisa bizarra que é isso, tá? E também algumas dicas literárias aqui, tá? Uns livros que eu estou lendo agora e que eu acabei de ler. Esse aqui, né, que eu já falei dele nos últimos vídeos, que é o Herança do Golpe, do G.C. Souza. Tem algumas questões importantes que ele pondera aqui e que servem para poder entender parte do que está sendo dito ali, né? Do que está rolando na Argentina, tá? Porque tem inclusive também uma coisa que eu não sei nem se eu falei isso aqui, porque deixa eu ver aqui, porque tinha uma coisa que eu queria falar aqui com vocês e que eu... uma coisa que eu não falei, né, na questão ainda da entrevista com o Roman, né, com o cara lá do Instituto de Pesquisa. Ele diz uma coisa muito importante aqui, ele diz: a Argentina é muito mais progressista que o Brasil em termos de valores. Quase 70% do eleitorado apoia o casamento gay. E aí ele fala uma coisa aqui muito importante, ele diz, há temas que são capitalizados no Brasil por uma direita evangélica que na Argentina não existe, né? Porque lá não há esse segmento, lá na Argentina não há esse segmento da direita evangélica, né? Então nesse ponto eles também estão um pouco acima da gente aí, porque essa gente aqui só atrapalha, só perturba, só enche o saco, né? Só quer ficar vomitando regra na vida dos outros, né? Eles são os crentes e os psi, adoram ficar vomitando bosta na vida privada dos outros, né? Tá? E aí ele finaliza, né? Isso é algo que os apoiadores brasileiros do Milei não entendem, né? Ele completa, quer dizer, eles não entendem por que esse segmento, né? Por que não tem, né, esse apoio conservador cristão ao Milei na Argentina, porque não existe esse segmento neopentecostal lá, né? Isso aqui é uma praga que existe aqui no Brasil, né? Enfim, tá? E aí, pessoal, mais aqui 2 livros, tá? Antes de finalizar com os temas. Esse aqui que eu estou lendo agora também, O Ovo da Serpente, tá? Que fala sobre a questão do golpe, né? E do processo que gerou o Bolsonaro. E eu também estou escrevendo sobre isso agora, vou tentar terminar isso aí até o final do ano, tá? É um tema fundamental para a gente entender aí, pode ajudar os argentinos a pescarem um pouco disso aí, né? É claro que lá o contexto é diferente, não teve golpe lá nos últimos anos, né? Não teve aí, enfim, né? Não teve prisão de ex-presidente, mas esse câncer do neoliberalismo está ali, né? Também, tá? É um fenômeno regional aqui da América Latina e tem que ser pensado aí. E esse aqui que eu estou lendo também, tá? A Operação Lava Jato, falando sobre os prejuízos causados pelo juiz Moro Dallagnol e sua quadrilha, né? Aqui no Brasil, tá? Segue essa dica aí também que é muito bacana, beleza?
Então, pessoal, para finalizar, os temas, né? Olha só os temas que são caros ao tal do boneco Chuck da Argentina. Olha isso, olha só. Ele defende a liberdade, mas também defende a ditadura, diz que não houve nada, diz que não pode ficar julgando aqueles caras, né, e tal. Por quê? Baseado nessa dicotomia, dizendo, não, os caras fizeram aquilo para poder defender do comunismo, né? Então ditadura pode, desde que seja para defender a liberdade, né? Enfim. Ele diz que é anarcocapitalista, também vou deixar o link para vocês aqui, já fiz um vídeo inteiro aqui, né, desmembrando essa basófia aí, tá? Ele é contra a casta política, isso no fundo não é outra coisa senão a negação da política que o Bolsonaro fez aqui, né, dizendo que é outsider, que é contra tudo, que é a nova política, conversa fiada, né, tudo conversa fiada. E aí, ó, o Milei trabalhou em bancos privados, em financeiras, isso já é motivo para desconfiar, porque né, geralmente essa gente é neoliberal e aí causa prejuízo ao Estado, né? Quer fechar o Banco Central, dolarizar a economia. Essa questão de dolarizar a economia eu não tenho condição de opinar sobre isso, seria bom, seria ruim, mas o Equador parece que fez isso e ainda não gerou também tantos ganhos lá não, né? Enfim, mas é uma coisa que eu não posso falar com profundidade aqui, então eu deixo para o futuro isso se eu um dia quiser falar sobre isso. Ele quer eliminar despesas improdutivas do Estado, que é a tal da ideia do Estado mínimo, que ninguém faz lá nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, no Japão, na Europa, na China, e ele quer fazer aqui, porque o Bolsonaro também quer, o Paulo Guedes também quer, essa gente que fica aqui, né, puxando a perna do Brasil para o Brasil não caminhar, né? Ele quer transformar as prisões em empresas, quer dizer, isso não dá certo, os Estados Unidos faz isso, não funciona, a taxa de reincidência é altíssima, quer dizer, é um imbecil, né? O Milei é um imbecilzinho tipo Bolsonaro, né? Com ideias retrógradas, toscas, que não funcionam e eles querem encher o saco aqui com isso, né? Liberar o uso de arma, que eu já falei, né? Que é essa tosqueira também que está dando violência aqui. Acabar com o Ministério da Educação, né? Enfim, não vai dar certo isso também, né? Ele quer reduzir impostos, vamos ver, né? Porque o Bolsonaro disse que ia fazer isso aqui e aumentou, né? Entendeu? Essa gente é uma farsa. Aí ele quer mudar a lei trabalhista, quer acabar com indenizações lá que as empresas têm que pagar para os trabalhadores, claro, né? Você aí, trabalhador argentino, pero que sí, pero que no, por supuesto, não faça isso, né? Você vai se ferrar depois, hein? Tá? E aí, ó, ele é contra o aborto, né? Quer dizer, um cara retrógrado, tosco, né? E a favor da venda de órgãos, né? Quer dizer, que eu já falei aqui no início, essa bizarrice aí, que é típica dessa gentalha que é meio extremista, conservador, né? E ao mesmo tempo, né, metido à liberdade de mercado, né? Enfim, essa salada, né? Essa salada podre aqui, né? A gente já viu aqui no Brasil, não funciona, não dá certo, tá? Então a gente deixa essa dica aí para os amigos argentinos, tá? Cai fora dessa, tá? Vocês têm a chance aí de jogar esse cara para escanteio. Não entrem nessa, que não vai dar certo, tá? E finalizo aqui também com duas dicas, mais uma vez, né, falando desses livros aqui, que deslocam aí essa questão do neoliberalismo, que é uma das bandeiras do boneco Chuck argentino, tá? Essas são as 23 coisas que não nos contaram sobre o capitalismo, do Ha-Joon Chang, que é um filósofo coreano, certo? E esse livraço aqui do Noam Chomsky, O Lucro ou as Pessoas, que também fala sobre neoliberalismo, tá? E tem muitas, né, dicas aqui bacanas sobre isso, mas enfim, deixo essas duas aqui para finalizar o vídeo de hoje. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Vamos torcer aí que o povo argentino entenda o perigo, entenda o risco e não entre nessa de eleger um bostela desse para poder ficar aturando ele 4 anos, porque vocês vão se arrepender, pode ter certeza. Beleza? Então é isso, grande abraço, a gente se fala no próximo vídeo do canal, tamo junto, fui.